Estamos de volta com o nosso papo sobre homossexualidade e espiritismo, e para isso a gente usa, né, livros, somente livros, não damos opinião nenhuma. Lembrando que o espiritismo não é contra a homossexualidade. O espiritismo entende que a homossexualidade é um estágio de evolução do espírito. O centro espírita nunca impõe ensinamentos. Todo homossexual é digno do nosso maior respeito. A homossexualidade não é uma doença. Deus ama a todos nós da mesma maneira. Jesus nos ensinou que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, amar-nos a nós mesmos, amar ao próximo, amar-nos uns aos outros, perdoar 70 vezes 7 nossos irmãos, amar os nossos inimigos, não julgar para não sermos julgados. É plantando que a gente vai ter que colher depois, não é? O que a gente está plantando por aí? Então, refletindo sobre isso, e falando sobre a homossexualidade, a gente está usando o livro, não é? Apometria, de José Lacerda de Azevedo, na parte que ele fala sobre sintomas que revelam desarmonias nos níveis de consciência. E aí ele diz assim: quando pessoas que apreciam ou gostam de estudar ou buscar conhecimentos novos, bem como exercitar-se em novas e mais positivas vivências, apresentam sintomas de fadiga constante, dor de cabeça, inquietude ou mal-estar não bem identificado e diagnosticado, pode significar que um dos níveis ou um dos corpos está em desalinho. Sabemos já que os fluxos coordenadores que descem do Budi para os corpos inferiores podem ser barrados por algum dos corpos e não conseguirem chegar ao corpo físico da mesma forma, não é? Os fluxos de informações apreendidas pelo consciente físico nas suas experiências dentro da sua proposta encarnatória, e esses fluxos enviados para as estruturas superiores podem ser barrados por um dos corpos em sua viagem ascendente. Com isso, né, teríamos em tese uma sobrecarga por acumulação ou congestionamento de produtos que não puderam ser transportados por haver impedimentos ou barreiras no caminho. Esse acúmulo gera, então, as desarmonias e fadigas, produzindo um refluxo energético, né? E nesses casos não teríamos como o sintoma mais comum a dor de cabeça e a sensação de fadiga nesses casos, então, teríamos como sintoma mais comum a dor de cabeça, a sensação de fadiga durante uma leitura, por exemplo, ou a não absorção das informações lidas, ou dificuldades em se reter e memorizar o que se leu. Pessoas normalmente pacíficas, que diante de algum problema reagem violentamente ou fora dos padrões normais, poderão ser enquadradas na sintomática acima exposta. É preciso, portanto, decifrar o paciente, entender, não é, o porquê do que ele faz, o porquê do que ele diz e, principalmente, decifrar o que ele não diz. É preciso aprender a usar a alta percepção sensorial, ou APES, somada ao amor fraterno e à vontade de auxiliar. A cura está diretamente relacionada com a identificação, a correção ou a eliminação do elemento propulsor. Descobrir a raiz do mal, identificá-lo e conduzir acertadamente o paciente para o tratamento adequado. O que ocorre é que muitas vezes, a nível consciente, a criatura quer, mesmo com vontade débil, reajustar-se no presente. Mas nos níveis inconscientes ela não quer, não aceita e não deseja. E tudo faz para que isso não aconteça. É como se o espírito não se reencarnasse por inteiro. A parte encarnada fica isolada do resto do conjunto, fragilizada e impotente. Nesses casos, só a conscientização, tratamento e doutrinação do corpo ou nível desajustado
possibilitará a sincronização do agregado espírito-matéria. No nível consciente, a criatura infeliz busca desesperadamente encontrar uma solução para o seu drama. Na maioria das vezes, quer que lhe curem. Busca a solução que vem de fora, o que raramente consegue. Quer a cura sem modificar-se. Quer sarar para continuar com os mesmos vícios, com as mesmas atitudes negativas. Não sabe ou não quer tomar conhecimento de que a dor ou o sofrimento é sinal de que o sofredor é um incurso nas leis da justiça superior por quanto mais desrespeito a essas mesmas leis. Somente quando já cansado de sofrer e plenamente consciente de que tem de fazer algo por si mesmo, se reajustar com as leis da vida, é que se resolve por abrir essas portas. Embora relutantemente, busca conhecer o que já foi, com a finalidade de ajustar-se. É a consciência de que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Pode-se trabalhar, levando cada nível a enfrentar o passado e, de certa forma, passando a limpo todas as mazelas. Erros, apegos, automatismos podem ser despolarizados, dando condições melhores a que o paciente possa reajustar-se, enfrentar as vicissitudes, provas e propostas programadas para a nova personalidade. Os estudos sobre desdobramentos múltiplos continua. Percebemos que cada um deles pode ser dissociado em 7 subníveis e cada subnível em 7 partes novamente. Muitas vezes, dentre estes 7, encontramos mais algumas personalidades diferentes destas e poderão aparecer outras 7 e assim infinitamente. O espírito se divide para que um dia possa se harmonizar, voltando a ser uno novamente na centelha divina. Enquanto não faz este retorno, se divide infinitamente para que possa ser recuperado e harmonizado. É isto que acontece na dissociação dos níveis. Até que todas essas personagens sejam tratadas, a criatura continuará apresentando desequilíbrios emocionais e até mesmo físicos. Enquanto ela não produzir em si a reforma íntima e as alterações necessárias e adequadas, sempre haverá personalidades rebeladas. Lembremos sempre que a ponta encarnada, ou seja, a personalidade real ou visível, deve ser sempre a condutora firme e forte das demais. Caso não o faça, sempre haverá alguém problemático em meio a todo este agregado. Bom, e aí a gente tem os estudos de caso para representar esse caso, né, desses sintomas que revelam as desarmonias nos níveis de consciência. E a gente vai falar sobre eles. O primeiro caso é de uma criança de 6 meses. Dizia a mãe que fazia já 5 meses que seu filho chorava dia e noite. A sua situação se complicava. O marido, que trabalhava em serviço pesado, não suportava mais a situação, precisava descansar e, não conseguindo dormir pelo choro da criança, estava por sair de casa. Havia esgotado a procura de soluções nos consultórios médicos sem diagnóstico. Ela estava desesperada. Abrimos a frequência, né? Não havia obsessores. Ao desdobrá-la, constatamos que a criança representava algumas amarras magnéticas que foram retiradas sem dificuldades pelo médium que a incorporou. Sintonizada em primeiro desdobramento, não chorava, mas permanecia em choro no colo da mãe. Resolvemos desdobrar mais uma vez a criança e incorporá-la em outro médium. Aí confirmou-se o desdobramento múltiplo, incorporou, chorando desesperadamente e apresentava uma dificuldade com uma perna. Atendido o problema e harmonizado o corpo, o nível incorporado no segundo médium, a criança sossegou, dormindo em seguida no colo da mãe. Conversamos novamente com o primeiro corpo
incorporado e ele nos disse que nada sentia e que quem sentia dor era o outro, revelando que cada corpo conservava ou tem individualidade e uma certa independência. Caso número 2. Deficiente física e mental. 29 anos, sexo feminino. Agressões constantes contra a mãe. Desdobrada, a moça incorporou, revelando grande sofrimento. Humilde na primeira incorporação, encontrava-se envolta em amarras magnéticas negativas. Revelou não suportar a mãe a quem estava ligada por comprometimentos do passado. Não avançou nas informações. Parecia ser vítima de circunstâncias infelizes. Mesmo resistindo, foi desdobrada uma segunda vez. Parecia haver um acordo entre mental inferior e superior, pois o apego aos prazeres, poder e mando do passado estavam ali bem evidenciados. Desdobramento dificultado revela sempre dois corpos rebeldes associados negativamente. Revelou-se em todo o seu ódio, violência e crueldade recalcados em si mesma. No passado fora afortunada castelã, vivendo em festas, orgias e futilidades. Possuidora de grande castelo, cujas muralhas altíssimas adentravam o mar, de onde costumava arremessar impiedosamente os frutos pecaminosos de seu comportamento dissoluto. A mãe atual fora no passado sua vítima, pois naquela encarnação tivera a infelicidade de ser sua filha. Assim que parida, teve o mesmo destino de seus outros irmãos. Fora arremessada do alto da muralha, penhasco abaixo, onde ondas furiosas destrocavam e consumiam os restos do que ali fosse jogado. Jamais assumira a maternidade enobrecedora que a terra que a teria libertado dos sofrimentos que hoje enfrenta revoltada. Dizia furiosa por querer libertar-se daquele maldito corpo, traste defeituoso e inútil que ela não pediu e não merecia, pois julgava ser dona de sua vida e ter o direito de divertir-se à vontade como bem entendesse. Detestava a mãe que ela havia jogado fora no passado e que mesmo assim teve a petulância de trazê-la para esta vida de misérias e encarcerá-la naquele monte de carnes horripilantes e disformes, do qual desejava libertar-se o mais cedo possível. Queria distância da mãe e desse corpo. Como tratamento, aplicamos despolarização de memória, apagando os apegos do passado, já que a doutrinação não surtia o efeito desejado. A criatura revelava mais extrema rebeldia, considerando-se vítima inocente, considerando-se vítima inocente, quando na realidade era o terrível algoz de si mesma. A mãe pobre e humilde tratava com muita paciência e carinho, revelando a superioridade moral de que era portadora. Isso incomodava também a paciente, pois a presença superior da mãe destacava sua inferioridade. Perdão. Após esse atendimento, não tivemos mais notícias, creio que pela dificuldade de locomoção da paciente. Caso número 3. No trabalho de laboratório ou experimentação que fazemos nos cursos de educação da mediunidade e técnicas apométrica, temos também presenciado muitos casos interessantes. Um deles nos chamou a atenção de forma particular. A cobaia desdobrada e estudada foi o colega de trabalho pessoa moderada nos hábitos, postura calma, colaboradora, harmônica e fraterna. Feito o desdobramento, o primeiro veículo incorporou calmo e tranquilo, não revelando nada de anormal. O segundo corpo também disse que com ele tudo estava bem, as emoções estavam controladas. O terceiro revelou, receoso, que havia um que era revoltado e costumava reprimir as propostas dos demais e frequentemente lhes criava dificuldades. Desdobrado e incorporado o quarto elemento, que é o corpo mental superior ou causal, revelou arrogância bastante acentuada. Recusava-se a falar e ameaçava acertar-se mais tarde com os outros, subalternos que não tinham direito a não ser a obediência a ele. Estava apegado de encarnação passada, de poder e mando, quando pudera dominar a tudo e a todos. Considerava os demais corpos, inclusive o físico, como insignificantes e desprezíveis a quem não devia satisfações ou cooperação. Analisando o fato junto ao colega de estudo, ele nos confirmou dificuldades relacionadas com os atributos do mental superior. E é interessante analisarmos que a lei divina, sendo de cooperação e de solidariedade,
Manda-se fazer aos outros o que se quer para si mesmo. No caso do agregado espiritual, para que a pessoa seja plena em propostas e realizações, que também tem também que haver essa mesma cooperação e sincronia entre todos os corpos ou níveis. Não havendo, a pessoa se desajusta e passa a refletir ou somatizar dificuldades da mais variada ordem. Caso número 4. Jovem de 26 anos, sexo masculino, solteiro do tipo nada dá certo, eu não consigo, os outros têm ciúme, inveja, etc. Dedica-se ao escapismo por drogas, álcool e a velocidade. Um familiar, preocupado com a situação do rebelde que não aceita sugestões de tratamento e diz não acreditar em nada, nos procurou. Aberta à frequência, mostrou-se por inteiro na sua fraqueza e incapacidade diante dos desafios de sua programada existência. Ao incorporar, esbravejando, disse que lhe deixasse em paz, pois não desejava ser auxiliado. Se ele quisesse, ele mesmo teria vindo. Só não tinha se suicidado ainda porque era muito covarde, mas que haveria de desencarnar por acidente ou overdose. Não suportava mais viver, ocultamente desejava e queria deixar a vida com impressão e a imagem da vítima que lutava bravamente para tomar vencido pelos males da sociedade. Caso número 5. Paciente LD. Sexo masculino, 43 anos, separado, inteligente, curso superior, sendo aposentado em grande empresa onde trabalhara desde formado. Diagnóstico de caso difícil, pois o paciente, além de ser revoltado e confuso, era muito descrente e tinha a sensação de estar sendo permanentemente vigiado. Nenhuma terapia psicológica ou psiquiatra lograram resultados. Bloqueado sexualmente há mais de 2 anos, recentemente abandonado pela esposa e familiares que o rejeitaram. No entanto, a sua revolta só apareceu depois do abandono. Sempre fora bom pai, responsável, sem vícios e marido comportado. Aberta à frequência, vislumbrou-se de imediato um grupo de prostitutas e prostituídos do astral, assediando o paciente, a esposa e familiares, cobrando dívidas do passado. Ao desdobrá-lo, a espiritualidade fragmentou-o, incorporando direto em mental inferior, demonstrando atitude humilde e retraída, pedindo que a deixassem como estava. Não precisava e não desejava ajuda, não queria mexer em coisas passadas. Nessas alturas, os médiuns tinham identificado 3 coisas importantes. Primeiro, um antigo bordel ainda em funcionamento no astral, onde ele e a esposa foram proprietários e também se prostituíam, desenvolvendo os hábitos de hétero e homossexualidade. E foi lá que suas antigas vítimas e comparsas montaram sua base, saindo para procurá-los e assediá-los. Segundo, que o corpo mental inferior incorporado apresentava-se usando um vestido de mulher e longos fartos, cabelos, pintura, etc. Terceiro, parecia haver uma tela holográfica ao redor do paciente da altura de 1,50 m, em que um enorme rosto estava sempre projetado com um olhar severo e reprovador. E para todos os lados que ele, mental inferior, se movimentasse, o rosto e os olhos estavam sempre voltados. Como o mental inferior vibra mais próximo ao consciente físico, reproduzia a sensação de estar sendo observado. Julgamos, no início, tratar-se de clichê criado e projetado por algum obsessor. Não era. Desdobramos mais uma vez o paciente e aí, então, tivemos resposta para o fenômeno inusitado. Incorporado o mental superior, foi logo dizendo que não o deixaria em paz, vigiando sem cessar, até que ele se tornasse o que deveria ser, homem de verdade. O estranho rosto era uma projeção do mental superior vigiando ao mental inferior para que ele não prejudicasse a personalidade encarnada, para que não cedesse à polaridade feminina que, por remorso, encontrava-se muito acentuada. Corrigida a dificuldade de ambos os corpos, fizemos o reacoplamento, sincronizando-os e harmonizando suas polaridades. Em conversa posterior com o paciente, ele já se dizia muito aliviado e começava a entender os seus conflitos e o porquê de reações que não se explicavam. Os prognósticos para um segundo atendimento são melhores. Bom, gente, aqui a gente tem o depoimento de um espírito e a conclusão. Eu vou ler para vocês, espero que vocês estejam gostando dessa leitura, tá bom? Ela é um pouco longa, mas vale a pena. Bom,
o depoimento de um espírito nesse caso, né? Para fechar essa passagem. Que a paz do Mestre Jesus esteja em seus corações e de todos aqueles que orientaram. Boa parte do que eu recebi foi porque algumas vezes vocês me ajudaram. Embora não seja do conhecimento de vocês exatamente quem eu sou, porque não me conheceram como espírito encarnado e sim me viram algumas vezes desencarnada. Mas venho recebendo este auxílio há muito tempo. Muitas vezes, a cada espaço de tempo correspondente a 30 dias mais ou menos, eu recebi um atendimento diferente e era tratada como um espírito diferente, porque eu manifestava comportamentos diferentes e atitudes opostas àquelas que eu havia manifestado na sintonia anterior. O que não significava que era realmente um espírito diferente, mas simplesmente alguém que tinha se permitido deixar os seus níveis ou corpos abandonados em lugares diferentes, fazendo com que eles não conseguissem receber as mesmas energias que recebia aquele que estava sintonizado naquele corpo emprestado. Utilizando muitas vezes, de forma extremamente enérgica, a voz do médium que me era emprestada, ou muitas vezes fazendo com que as energias dele fossem sugadas de tal forma que se sentisse extremamente cansado, ou ainda achando que estava com ódio de seus companheiros de trabalho, quando na realidade foi a minha presença que manifestou isso. Passei por um longo tratamento e a cada atendimento, como os meus amigos chamam, eu recebia uma nova parte minha. Para mim, isto sempre foi muito estranho, porque eu sempre achei que fosse única e completa e que não haveria possibilidade que existisse outra cópia que parecesse comigo, mas eu tinha estas outras pessoas dentro de mim mesma e elas estavam perdidas pela minha rebeldia nas manifestações difíceis que tive e nas minhas vidas quando encarnada e nos momentos em que estive também em várias regiões do mundo espiritual. Nem sempre após minhas mortes eu estive em lugares desagradáveis. Eu já havia vivido em lugares bons outras vezes, mas estas lembranças foram se apagando de mim a cada nova vida que tinha no campo físico. Após e durante a última encarnação que tive, que se deu no século passado, mesmo durante ela, eu estive durante longos anos em áreas extremamente negativas, achando que estava fazendo a coisa certa, que ninguém jamais, em momento algum, sob hipótese alguma, iria se aproximar de mim e me convencer de que o lugar em que eu vivia não era agradável. Mas foi preciso aquele desencarne para que eu pudesse aceitar o socorro. Lá foi o sofrimento maior que eu tive quando eu percebi várias estruturas muito parecidas comigo e ao mesmo tempo muito diferentes, se perdendo a partir de uma estrada principal, como se outras sombras estivessem sugando para outros pontos diferentes daquele lugar em que eu habitava. As lembranças que eu tinha da minha recente encarnação não restavam mais na minha mente e eu não tinha mais onde ir. Vagar por aquela estrada significava ir para que lugar? Lugar nenhum. Eu não sabia para onde estava indo. Sabia simplesmente que estava completamente sozinha. Sozinha, inclusive, pelo fato de não ter outros perto de mim mesma. Aos poucos, à medida em que eu era atendida, e hoje tenho consciência disso, aquelas partes minhas foram sugadas pelas sombras, foram caminhando de volta para a estrada principal e atrás de mim foi restando luz e em minha frente ainda muita sombra, tristeza, desilusão. Mas hoje a estrada é toda colorida, atrás, ao meu lado e à minha frente. Não sei quando será possível uma nova oportunidade de nascer e manifestar-me num corpo físico. Só sei que não será necessário passar pelo complexo tratamento que vão vivenciar aqueles que serão encaminhados para maior acúmulo de energias negativas que eu já vivi em todo o tempo que eu vivenciei e que a maioria de vocês nunca ouviu falar e nem nunca sequer chegou perto. Este novo planeta do qual falo não tem comparação diante daqueles lugares que se vive nos umbrais do planeta Terra. Eles são céu se comparados a este lugar. Agradeço a Deus por não precisar ir para lá e por agora ter a oportunidade de fazer as mínimas coisas para ajudar aqueles que correm o risco de serem levados para lá pela sua própria vontade. Eu demorei muito tempo para aprender que é assim que a gente escolhe o lugar que deseja ir. Eu sempre achava que Deus me mandava para aqueles lugares. Hoje, eu sei que estava indo por mim mesma. Uma vez que eu sou filha de Deus, agradeço a todos aqueles
que, de uma forma ou de outra, muitas vezes, simplesmente pelas suas atitudes, me ensinaram a sentir a filiação divina novamente. Muitos de vocês jamais saberão todas as vezes que sintonizei, porque isto não aconteceu em uma casa espírita somente, mas em várias espalhadas em lugares diferentes. Hoje eu sou uma só e posso acreditar nisso. Eu assistia e continuarei assistindo às aulas, às conversas que muitos têm com mentores e os amigos mais avançados no mundo espiritual. Eles, às vezes, falam que os espíritos mais endurecidos vestem a forma feminina para aprenderem a serem mais suaves e tranquilos. Para mim, isto não foi o suficiente, porque mesmo vestindo a forma feminina, cometi as mais diferentes atrocidades que homem algum teve coragem de fazer. Hoje eu permaneço na forma feminina e agora sei que não importa realmente a forma física que se vista, o sexo que se esteja ocupando, na realidade, importa é que o nosso coração e a nossa mente estão juntos comandando a vida física que vamos ter. Mas Deus sabe o que faz e em todos os séculos que eu me mantive no meu próprio cárcere, me fizeram aprender que precisamos de nós mesmos, que nós mesmos nos libertemos. E é isto que eu desejo ensinar a aqueles que estão sofrendo o mesmo que eu sofri. Se me derem oportunidade e se Deus me permitir, gostaria de estar perto daqueles que serão atendidos e muitas vezes estão extremamente rebeldes. Pedi aos amigos que orientam a minha caminhada para que a minha história fosse mostrada a público no mundo espiritual. Para aqueles encarnados que ainda estão rebelados, saibam que a rebeldia não levará nenhum deles em algum lugar agradável. Muito pelo contrário, levará à solidão de estarem perdidos numa estrada sem fim, percebendo que a cada dia mais as suas partes estão sendo sugadas para outros lugares, repelidas pela sua própria rebeldia. Rebeldia não combina com futuro agradável. Basta abolirmos a rebeldia de nossas vidas para que nosso futuro seja mais luminoso. Eu sei que demorei muito tempo para perceber isto, mas perderei mais tempo para mostrar o que vivenciam aqueles que, como eu, tive que vivenciar. É preciso mudar urgentemente para não habitar o lugar mais frio e mais fétido que se possa imaginar, mas extremamente necessário para aqueles que não aceitam o que a bondade divina nos reservou neste ou em outros planetas que já poderíamos estar habitando. Obrigada por me ouvirem e que Deus esteja com todos. Um espírito desconhecido. Bom, a conclusão é o seguinte: desdobramento múltiplo ocorre em lugares diferentes, com médiuns diferentes. É instrumento útil, pois permite o auxílio ao nosso semelhante e facilita a compreensão dos sintomas apresentados pelo paciente. Cada palavra aqui descrita, cada pensamento aqui colocado representa o esforço despretensioso de uma equipe de trabalhadores encarnados e desencarnados que busca conhecer e entender como funcionam os veículos utilizados pelo espírito na sua escalada evolutiva. Desejamos aprender servindo e servir aprendendo, com a finalidade de auxiliar a criatura a encontrar a felicidade, razão maior de sua existência. Gente, a gente fica por aqui por hoje. Se você gostou, dá o seu like, deixa a sua curtida no nosso vídeo. Se você tem interesse em compartilhar, compartilhe com quem tem interesse, o mesmo interesse que você. Se você tem dúvidas a respeito do conteúdo, coloque as suas dúvidas nos comentários abaixo do vídeo, pois a sua dúvida pode ser a minha, pode ser dos nossos colegas. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a gente tem canal no YouTube, no Instagram e no Facebook. No YouTube, aperta o sininho para receber notificações, tá bom? Fico por aqui, desejo a vocês um dia maravilhoso, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau!